Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira, e não é que teve político falando mais uma vez besteira do Bolsa Família. Aliás, pior do que isso, né? Nem sabe o funcionamento básico do Bolsa Família, né? O Zema, para variar numa entrevista, quis aí lacrar em cima do Bolsa Família e mais uma vez mostrou um show de incompetência na hora de entender um programa tão básico e tão importante para a economia brasileira. Então o tema do vídeo de hoje vai ser uma resposta a essa fala, vamos dizer assim, infeliz do Zema em relação ao Bolsa Família. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo aí no canal, falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais, para você ficar sempre bem informado e não passar vergonha e conseguir rebater aquele seu tio do Zap aí que fica inventando um monte de fake news aí para cima de você. E também quero pedir para quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço muito, porque esse canal existe para manter vocês bem informados, e eu faço de tudo para fazer isso, mas esse canal precisa se manter de pé. Então, para isso, eu peço a ajuda de vocês aí para conseguir manter meu canal de pé. E para quem puder doar acima de R$10 por mês, tem presentes, brindes especiais. Eu gravo sempre uma aula mensal aí para vocês, com temas especiais de economia, falando das coisas mais básicas da economia, para vocês conseguirem entender aquele beabá que vocês ouvem no jornal, um analista econômico, e daí você entender o que está por trás aí desse discurso que você tem aí quando você ouve esse tipo de coisa aí na grande mídia. Mas vamos falar aqui do vídeo do Zema, que ele foi lá, numa entrevista à BBC Brasil, já na rasteira aí da sua candidatura, né, pré-candidatura à presidência da República, né, ele é do campo da direita, um dos primeiros, né, que está querendo aí levantar a bandeira para falar que está disposto a concorrer à presidência da República, inclusive pegando o voto do bolsonarismo junto com ele, né, ele foi lá, ele gravou aí essa entrevista na BBC News, e esse aí é um trecho aí que viralizou aí no dia de ontem, todo mundo vê esse trecho, e a gente vai repercutir um pouco dele. Vamos primeiro passar esse trecho aí para vocês verem. Na minha opinião, quem recebe o Bolsa Família deveria continuar recebendo o Bolsa Família quando consegue um emprego. Mas isso já acontece hoje, né? Com a regra de transição do Bolsa Família, isso já está acontecendo. Eu não sei exatamente, não sei se você tem os detalhes, mas eu acho que durante um ano ele tinha de continuar recebendo o Bolsa Família até para ele ter um incentivo. Esse é o desenho atual do programa. No desenho atual do programa... Um ano continua recebendo 100%? Depende do modelo da mudança de renda, né? Se passar do nível de renda, ele pode ser excluído, mas tem essa cláusula assim. Isso já está acontecendo no modelo atual. Eu quero deixar claro o seguinte, o que eu quero é que nós tenhamos um processo de desmame do Bolsa Família. Que esse desmame seja longo, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é que não existe mais desmame e tem gente que está recebendo o Bolsa Família há 25 anos, desde o início do programa. Então ele tem se mostrado que é um programa que não resolve efetivamente... Mas 1 milhão de pessoas já saíram do Bolsa Família no período recente, né? Um dado oficial do governo. Então, ótimo. Estão saindo do programa. Mas quantos ainda recebem Bolsa Família no Brasil? 20 milhões? Sim, mas as pessoas estão saindo e a regra de transição que o senhor está propondo já existe. Então, para mim não está claro qual que é o problema do senhor. Então, acho que nós temos de aperfeiçoá-la. Vocês viram aí o que o nosso amigo aí, Romeu Zema, falou aí sobre o Bolsa Família. Fala aí que são mais de 20 milhões aí de brasileiros que recebem Bolsa Família, mais de 20 milhões de famílias, que essas famílias não querem trabalhar, que elas estão há 25 anos recebendo Bolsa Família e que deveria ter alguma forma do cara sair do Bolsa Família e que, inclusive, ele não deveria ser tão cruel assim o Bolsa Família quando você tem, então, que o cara começa a ser remunerado, né, e começa a arranjar um emprego e sai dos critérios do Bolsa Família, também deveria ter uma regra de transição. E isso tudo aí em poucos minutos, não sei se chegou a dar 2 minutos esse vídeo, a gente já consegue ver uma
completa ignorância, um completo absurdo sobre a questão aí do Bolsa Família. Para a gente começar, a gente tem que no dia 15/5 de 2025, a gente tem então que uma nova portaria atualizou o que ele chama de regra de proteção do Bolsa Família. O que é essa regra de proteção? É justamente uma regra que existe há anos e anos e anos já, então não é nenhuma novidade, então por isso que ela é uma atualização que faz com que o cara que receba a Bolsa Família, ele atingiu certo patamar de renda que tiraria ele do programa, ele não vai ser descumprido, não vai ser descontinuado na hora. Até porque existe instabilidade, o cara pode acabar perdendo o emprego em pouco tempo, e daí ele acaba voltando para o patamar anterior de renda, né, e isso vai acabar jogando ele de novo na miséria, até ele conseguir de novo ter acesso ao negócio. Então você tem essa regra aí de transição. E aí, como que funciona? O que mudou nessa regra de transição aqui? Isso daí, site do governo, tá, gente? Tá aqui para vocês verem, que é justamente a proposta do Zema, né, que a repórter lá brilhantemente acabou confrontando ele. É muito importante, aliás, inclusive, a gente falar um pouco sobre isso, né, que muito dessa coisa que o pessoal, desse jornalismo declaratório aí, faz com que o pessoal come em cima à vontade, né, então os caras falam os maiores absurdos do mundo, ninguém rebate, e aí fica elas por elas aí, parece que o cara tá falando alguma coisa de mudar o mundo. Não, ele só tá propondo a mesma coisa que já existe hoje, A partir de agora, famílias que ultrapassem o limite de renda para a entrada do Bolsa Família de R$ 218 por pessoa da família até o limite de renda de 760, poderão seguir no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício a que a família faz jus. A fixação do novo limite de renda está alinhada à linha de pobreza internacional, fixada a partir dos estudos sobre distribuição de renda em diversos países do mundo. Além disso, as famílias cuja renda seja considerada estável ou permanente, como aquelas que recebem aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, poderão permanecer com o auxílio do Bolsa Família por até 2 meses. Nesse caso, há uma proteção social contínua assegurada pelo Estado que contribui para a maior previsibilidade ao orçamento familiar. Cabe destacar ainda que para as famílias com pessoas com deficiência que recebem o BPC, o tempo máximo de permanência na regra de proteção será de 12 meses. Essa diferenciação considera que o benefício, nesse caso, está sujeito a revisões periódicas previstas em seu regramento. Ou seja, o que o Zema está propondo já existe. Então, ele fala, esse é o primeiro absurdo. Eu acho que assim, esse é o primeiro absurdo, mas é o menor dos absurdos que ele está falando. Que ele fala sem prova nenhuma, né, que tem família recebendo há 25 anos o Bolsa Família. Não dá dado, não mostra dado em relação a isso. Da onde você tirou isso, amigo? Qual que é o lugar que você viu esse dado aí, que existem famílias que estão recebendo o Bolsa Família desde o começo? Aliás, dos 25 anos daria no ano 2000, né? Então nem existia Bolsa Família. Mas vamos fingir que ele estava pensando no começo do Bolsa Família, lá em 2003, 2004, né? Da onde que está o dado que você tem alguma família que não saiu do Bolsa Família, né? Que aquelas mesmas famílias que estavam lá desde o começo continuam recebendo até hoje. Esse é o absurdo. Do que ele fala, e eu acho que aí está o mais grave da questão, é a questão de falar assim, o pessoal está viciado, ele fala até de desmame, né? Quando ele fala de desmame do Bolsa Família, ele está basicamente usando um termo que ninguém pegou muito, mas é a questão assim, é um termo que você utiliza quando você está usando medicamento psicoterápico, né? Quando você tem depressão, quando você tem ansiedade, quando você tem esquizofrenia, qualquer um desses transtornos psiquiátricos que você tem, eu tenho mesmo, que todo mundo sabe, eu sempre falei isso para todo mundo mesmo, eu tomo remédio faz não sei quantos anos, quando você tem que reduzir, quando você tem que largar o remédio, você tem que fazer o desmame dele. Então, o que ele está falando isso é como se o cara que recebe Bolsa Família fosse um viciado em receber o Bolsa Família, que por causa disso ele não quer trabalhar, aí que está o negócio ser pejorativo ao extremo, e que isso aí faz com que a economia, que faça com que o cara vire um vagabundo. É isso que ele está falando no fundo. Só que o que acontece? Outro dado que está refutando ele, né? A realidade é muito linda por isso, né? Porque, CadÚnico corresponde por 80% dos empregos com carteira no primeiro semestre de 2025. Fonte UOL, vindo aí de estudos da PNAD. Então, o usuário de Bolsa Família,
O cara que trabalha com o Bolsa Família, o cara que recebe o Bolsa Família, ele sim, ele está procurando emprego, ele arranja emprego e ele sai do Bolsa Família. A gente teve mais de 1 milhão de pessoas que saíram no último ano, por exemplo, do Bolsa Família. Então ele está fingindo demência, quando na verdade, o que ele está querendo colocar por trás desse assunto todo, na verdade é o seguinte. E a gente já explicou isso num vídeo aqui atrás, mas vamos reforçar isso para vocês entenderem qual que é o finalmente do que ele está querendo colocar. É que quando o cara recebe Bolsa Família, ele não vai trabalhar pelo emprego de miséria, pelas condições precárias qualquer, não vai aceitar qualquer emprego, que você paga uma marmita e o cara tenha que dormir no trabalho e não tenha nem a segurança mínima jurídica para tal. Não, ele vai aceitar algum emprego com uma certa condição, nem que seja um salário mínimo CLT. E que trabalhe 6x1 e 44 horas semanais. Ele vai trabalhar, e isso daí já é um regime que a gente está até discutindo, a questão do 6x1, a precarização, mas o cara que não recebia Bolsa Família, que estava na miséria, antes ele não trabalhava nem por isso, ele fazia coisas mais degradantes, inclusive. Então é isso que está o negócio, é o cara não aceitar qualquer porcaria de emprego, porque o que o cara quer é basicamente um trabalhador que seja um trabalhador do nível do século XIX. Então essa é a raiva que esses caras têm do Bolsa Família. A raiva que eles têm é justamente pelo fato de ele não poder ter um trabalhador tão ferrado, mas tão ferrado, que você dá qualquer migalha para ele e ele aceita. Então, fazendo um resumo aí desse vídeo aqui, o Zema, primeira coisa, ele mostra um completo desconhecimento do funcionamento do Bolsa Família. Ele fala sem provas nenhuma que tem pessoas recebendo Bolsa Famílias há 25 anos, fala que não existe, que as pessoas não saem do Bolsa Família, usa termos pejorativos, inclusive como desmame, para a hora de falar aí, como se o cara realmente fosse um viciado no Bolsa Família e por isso que ele não trabalhasse, e ainda mostra um desconhecimento que nem a regra de proteção básica do Bolsa Família ele sabe. Então isso daí já mostra a completa ignorância que ele tem em relação ao programa e também revela o caráter de raiva que a elite, que ele faz parte dessa elite, tem em relação ao programa, porque graças ao Bolsa Família, as pessoas, os trabalhadores não aceitam trabalhos que sejam completamente sem dignidade, fora da CLT, inclusive, que é somente para pagar a conta, porque pelo menos o Bolsa Família garante um mínimo de dignidade para esses trabalhadores. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se curtiram o canal, se gostaram do canal, se inscreve. Se você puder me ajudar com o meu apoio, eu agradeço. Comenta se você acha que faltou alguma coisa para eu falar. E a gente se encontra aí amanhã com algum novo tema econômico. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.